Opa, tudo bom? Sou o Paulo Cordeiro. Vamos falar sobre proteção de dados hoje. Começando pedindo que, por favor, se inscreva no canal se ainda não está inscrito. Curta o vídeo e compartilhe o vídeo com seus amigos, se gostar. Se não gostar, compartilhe com os inimigos, mas compartilhe, comente, porque isso ajuda a gente aqui no canal, né? E vamos em frente. Dados, proteção de dados, por que isso é importante? A gente no Brasil não tem essa cultura muito forte de proteção de dados, né? E ela vem crescendo e parece para nós uma coisa nova, mas ela não é, né? Uma coisa é a gente poder decidir o que faz com os nossos dados, que é o que a LGPD vem trazer e, na verdade, como nós vamos falar hoje, já existia. E outra coisa é a gente ter os nossos dados expostos, sendo comercializados e as pessoas decidindo por nós. Aquelas propagandas que a gente recebe porque falou num e-mail sobre ar-condicionado, vem uma propaganda de ar-condicionado, entre outras, né? Então, acaba sendo uma quantidade enorme de pessoas e empresas que acabam recebendo os teus dados, os nossos dados, de forma não solicitada, que infernizam a nossa vida, ganham dinheiro com isso e sabe-se lá o que mais que dá para fazer com esses dados, né? Tive um cliente que teve um carro comprado em São Paulo, ele nunca foi a São Paulo. Descobriu porque foi fazer compras numa loja e foi apontado então que ele estava com inadimplente por causa de um carro. Então a gente tem que cuidar, né? Mas não é novo não, isso tudo começou na história da humanidade em 1890, né? Em 1890 a questão do comércio começou a se expandir, né? A questão de abuso de imagem das pessoas principalmente, então as propagandas colocavam qualquer pessoa que aparecesse e muitas vezes de forma indesejada, as pessoas não queriam aparecer, outras vezes causava problema para a vida delas, então ali que começou o controle sobre as informações pessoais dentro dos precedentes do sistema chamado Common Law, né? Depois teve em 1948 a Declaração Universal dos Direitos do Homem, e aí ela traz lá no artigo 12 que ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada. Então é um marco legislativo também, 1948, 48. Eu acho que todo mundo que vai ouvir esse vídeo aqui não era nascido na época. Depois em 1970, pertinho de onde eu nasci, a evolução da informática, né, começou a crescer, então eu estou olhando para o lado aqui porque eu estou acompanhando, óbvio que isso está escrito, né? Nos Estados Unidos, na Suécia, na Alemanha e Portugal. Isso tudo traz questões de privacidade nas constituições desses países. Então passa a ser um direito fundamental antes mesmo da declaração da Corte Constitucional da República da Alemanha, que reconhece o direito fundamental à autodeterminação. Esse termo veio aparecer de novo aqui no Brasil na LGPD, autodeterminação informativa. Muito embora um vereador, foi um vereador aí conhecido por suas posições muito radicais, entendeu que se falava aí num evento da Câmara da LGBT, né? E aí ele foi contra essa autodeterminação informativa, entendendo que se tratava da questão de orientação sexual. Mais uma vez fica importante, fica demonstrada a importância do conhecimento a respeito disso, especialmente quem faz legislação pública, né? Que bom que havia esse debate lá e que ele pôde aprender. Essa questão da Alemanha, então, da autodeterminação, que tem a ver com a dignidade humana e o livre desenvolvimento da nossa personalidade, essa é a palavra, livre desenvolvimento, foi em 1983, ano que o Grêmio foi campeão do mundo. Em 1988, a nossa Constituição Federal traz que são invioláveis a intimidade e a vida privada, artigo 5º, 10. E é inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, etc. Então aqui a gente começa em 1988, quase 100 anos depois,
é quase 100 anos, a gente começa a falar então aqui em intimidade, vida privada, tá? Depois, em 90, chega o Código de Defesa do Consumidor, em especial o artigo 43, que traz regras bem claras com relação a banco de dados e cadastro, tá? Então é bom salientar que antes da LGPD a gente já vinha protegido tanto pela Constituição Federal quanto pelo Código de Defesa do Consumidor. E então já haviam decisões, né? Só que não falavam em LGPD, óbvio. Em 2000, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E aí tomou uma proporção bem maior, né? Porque são vários países. Todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal desde que lhes digam respeito. Artigo 12 da Carta dos Direitos Fundamentais. Prosseguindo, em 2011 vem a Lei do Crédito no Brasil. Tá? A Lei do Crédito traz possibilidades de utilização dos dados pessoais das pessoas a título de proteção do crédito. Depois, em 2011, ainda vem a Lei de Acesso às Informações. Aí a coisa começa a estreitar um pouco mais em relação à proteção de dados propriamente dita, né, de forma ampla. Depois, 2014, vem o Marco Civil da Internet, acredito que todo mundo lembra, que foi uma grande discussão no país, foi ainda no governo da Dilma, se não me engano. Né? É a Lei 12.965, veio para proteger dados pessoais como um princípio basilar do uso da internet. Então, olha a importância desse Marco Civil. Em 2018, entrou em vigor a GDPR na Europa. Tá? E daqui a pouco nós vamos ver por que isso é tão importante aqui. Então, a intenção dela era proteger a privacidade dos dados pessoais dos cidadãos europeus. E em 2018 também a Lei Geral de Proteção de Dados foi aqui sancionada pelo Temer, mas a vigência dela ficou para 2021 agora. Na verdade entrou em vigor em 2020, né? foi publicada em 2018, vigor 2020, mas a fiscalização é a partir de agosto próximo agora, que está sendo prometida. A ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já está com a questão de consultas públicas, de convênios com o CAD, consulta pública para ver a forma que ela vai fiscalizar. Enfim, é importante que os cidadãos agora possam participar disso para depois não reclamar, né? Então, em 2018 entra a LGPD, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais e objetiva a proteção da privacidade, do livre desenvolvimento da personalidade. A autodeterminação informativa entra nisso, né? E o vigor em 2020. Por que a GDPR é tão importante para nós? Primeiro, que ela é uma legislação base da LGPD, porém muito mais dura, né? Muito mais criteriosa, muito mais forte do que a LGPD. Mas ela traz, e a LGPD também, uma solidariedade entre os devedores, entre os punidos e entre os fiscalizados. Ou seja, se eu passar os dados pessoais do meu cliente para o advogado, por exemplo, passar para minha perita contábil, eu estou infringindo, em tese, a LGPD. Né? E se houver um vazamento de dados, tanto eu quanto ela respondemos. Responde primeiro quem tiver como pagar primeiro, né? Então as empresas de grande porte, principalmente da União Europeia, começaram a pressionar as empresas brasileiras a se adaptar à LGPD, e isso tem acontecido, muito lentamente, mas tem acontecido. As melhores empresas, as empresas mais saudáveis e mais inteligentes já começaram a fazer isso, ou mais organizadas, mais com melhor planejamento, né? As grandes empresas já de forma bastante adiantada, e as médias empresas, apesar da crise, estão investindo nisso porque as punições da LGPD são muito duras, né? A primeira notificação, depois vem a questão de multa, depois vem a questão de suspensão de poder trabalhar com dados, depois vem a questão da proibição de trabalhar com dados, ou seja, como é que uma empresa vai trabalhar sem dados dos seus clientes, né? Lembrando que dados não é apenas aquilo que está no computador, tá? E depois vem ainda a questão de publicização do vazamento de dados. E isso é gravíssimo, porque daí ninguém mais confia na empresa. E ela quebra, não tem. Ela acaba com a imagem dela, e a gente está vendo isso acontecer com várias empresas, tá? Também é importante salientar que a CLT também já está punindo a questão de vazamento de dados.
o direito do consumidor, como falei antes, já tinha essa questão, né, bem latente, o direito civil, então a coisa tá bastante adiantada, tá? E então, assim, hoje o mercado europeu cobra das empresas brasileiras que elas se adequem e a NPD está muito próxima de começar a fiscalização efetiva, tá? No momento que ela fiscalizar, a empresa tem que demonstrar que pelo menos está preocupada, é conhecedora do assunto. Isso aí vai servir inclusive como balizador para as punições, né? E isso a NPD já falou lá no site dela, que isso aí vai contar, né? A boa fé também, né, das empresas. Mas se ela for resolver implantar um processo de LGPD, uma adequação LGPD, ela vai acabar levando alguns meses. E pode ser que ela não tenha tempo, então, de fazer a proteção. E pode ser que nesse período também haja um terrível evento de vazamento de dados. A gente viu o Tribunal de Justiça agora há pouco sendo invadido, né, por hackers e ficamos reféns aí um bom período e o sistema permanece instável. Então, não é recomendável, certo? Então, tentando contribuir com a cultura de proteção de dados no Brasil, aqui estou, agradecendo a presença de todos e desejando aí um trabalho profícuo e me colocando à disposição para caso queiram conversar sobre dados, fiquem à vontade, tá? Um abraço, até a próxima.